Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Débora Fernandes Pinheiro Raia e hoje é a nossa segunda aula de Educação Alimentar e Nutricional dos cursos EAD da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp. E a nossa aula de hoje é sobre a pirâmide alimentar e a introdução sobre os guias alimentares. Acredito que para vocês essa imagem ela tenha sido muito comum. Então, a pirâmide alimentar ela foi criada em meados de 1992, 1993, lá no Departamento de Alimentação e Nutrição dos Estados Unidos. A pirâmide alimentar, ela foi criada para simplificar a educação alimentar e nutricional, tanto que quando eu fazia universidade, eu utilizei muito da pirâmide alimentar em minhas ações. Eu ia nos colégios, levava minha pirâmide alimentar. Eu tinha um pôster de pirâmide alimentar. Quem é acadêmico do curso de nutrição da Uniarp pode lembrar que a gente tem uma pirâmide alimentar dentro do nosso laboratório de nutrição. Em alguns casos específicos, como feira do curso ou alguma exposição, a gente leva a nossa pirâmide. Porém, a pirâmide alimentar, ela é algo muito desatualizado nos dias de hoje, em 2025. A gente não utiliza e a gente não fala tanto mais sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, então, como eu falei para vocês, ela foi criada com esse intuito de simplificar as orientações nutricionais e de como deveria ser um prato ou de como deveria ser uma refeição adequada e saudável nutricionalmente falando. Porém, quando a gente fala em pirâmide alimentar, a gente vai analisar ali no topo. Então, por exemplo, óleos e gorduras, açúcares e doces. A recomendação são 2 porções diárias. No topo está descrito o que a gente deve menos consumir e na base, como ali cereais, tubérculos, raízes, as fontes de carboidratos em geral, são as que a gente mais deve consumir, de 5 a 9 porções. Porém, a pirâmide alimentar, ela acabou ficando desatualizada, por quê? Porque a gente não está respeitando a faixa etária do paciente, a gente não está respeitando uma comorbidade específica. Então, quem sabe um paciente ele tem uma diabetes mellitus tipo 2 descompensada, não vai ser essa a conduta nutricional. Talvez seja uma criança que tem uma epilepsia refratária, as recomendações nutricionais dela vão ser totalmente diferentes, né? Então, ela não abrange todos os públicos de uma forma equitativa e muito menos igual. Então, por isso, a pirâmide alimentar ela não é mais utilizada dessa forma e ela acabou sendo considerada como algo desatualizado na nutrição. Então, quando vocês olharem essa pirâmide alimentar, vocês lembrem da professora Débora que vai falar que a pirâmide alimentar é algo totalmente desatualizado em 2025. Entretanto, uma pesquisadora incrível chamada Sônia Tucunduva Philip, que é a professora lá da USP, professora emérita do curso da USP do Departamento de Nutrição, ela criou em 2025, eu tive a honra de ver essa pirâmide alimentar atualizada, estar na abertura dessa pirâmide alimentar atualizada, onde ela criou uma nova pirâmide alimentar da população brasileira. E o que diz essa nova pirâmide alimentar? Talvez essa sim seja uma figura nova que vai representar para vocês. Até então, a pirâmide era desatualizada e a gente não utilizava mais em ações de educação alimentar e nutricional. Há uns 4 meses atrás, a professora Sônia Tucunduva ela lindamente apresentou essa pirâmide nova dos alimentos para a gente, onde na base da nossa pirâmide, diferentemente da anterior, vai ter a ingestão de atividade física, plantas alimentícias não convencionais, temperos naturais, ingestão de água, e lá na base que a gente deve evitar óleos e gorduras, né? Então está em uma porção, diferentemente da pirâmide anterior, que era 2 porções, por exemplo, né? Então, essa é uma pirâmide alimentar que foi feito pelos pesquisadores da USP com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Essa sim pode ser considerada a nova pirâmide dos alimentos brasileiros e eu acredito profundamente que a gente vai começar a utilizar muito nas nossas ações de educação alimentar e nutricional. Então é um conteúdo quentíssimo que eu trouxe aí atualizado para vocês da pirâmide alimentar. Anterior a gente não utiliza mais, essa a gente vai começar a utilizar muito e é um material muito novo que a gente tem de mais novo nas nossas bases científicas. A gente tem ainda uma outra pirâmide alimentar que quem é meu aluno de dietoterapia
Quem sabe lembre, quando eu dou a aula de cirurgia bariátrica e metabólica, eu mostro a pirâmide alimentar do bariátrico. A pirâmide alimentar do bariátrico, ela é muito utilizada, então, para pacientes que fizeram Y de Hooks, bypass gástrico, gastrectomia vertical ou alguma outra cirurgia metabólica, a gente vai utilizar como uma figura para tentar contextualizar aquela situação que eles estão vivendo. E lá no topo também vai ter para evitar gordura, álcool, doces e carboidratos brancos, carboidratos simples, por causa da síndrome de Dumping. Mas essa é uma história lá para dietoterapia, mas saibam então que a pirâmide alimentar antiga ela é desatualizada. Temos a pirâmide alimentar nova, criada pela professora Sônia Tucunduva Philip, e a gente tem ainda a pirâmide alimentar do bariátrico, que ela é utilizada somente para paciente bariátrico. Então, eu não posso basear as minhas ações de educação alimentar e nutricional para todo e qualquer tipo de indivíduo, paciente, com essa pirâmide alimentar, por exemplo. Ela é bem restrita para a população bariátrica, então ela é utilizada somente na dietoterapia pós-cirurgia bariátrica. Com isso, foi criado os guias alimentares. Os guias alimentares, eles vieram numa proposta de atualizar essa pirâmide alimentar e de complementar as informações contidas na pirâmide alimentar. Eles perceberam que essas pirâmides alimentares, elas eram muito sucintas, elas não eram muito claras e elas não eram nada individualizadas e talvez não representassem a alimentação da população brasileira. Com isso, foi criado o Guia Alimentar para a População Brasileira. A gente tem o guia de 2014, mas sempre está criando atualizações novas publicadas pelo Ministério da Saúde, e vocês vão ver que o Guia Alimentar da População Brasileira, ele não é somente uma figura, ele vai ser um livro de 50, 60, né? Tem livros que são maiores ainda, explicando como que deve ser uma alimentação adequada e saudável, com base na maioria da população brasileira, e isso é muito interessante e é uma das coisas que a gente vai se propor a estudar hoje e nas próximas aulas. Qual que são os objetivos dos guias para a população brasileira? É sim promover a saúde da população por meio de orientações alimentares adequadas, que a gente consiga entender, então que seja de uma linguagem mais acessível, prevenir doenças relacionadas à má alimentação. Então, por exemplo, pode ser uma desnutrição, uma má nutrição, uma subnutrição, como obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pressão alta, colesterol ou alguma deficiência nutricional. E, obviamente, a gente vai tomar muito cuidado para prevenir a desnutrição por nutrientes também. Então, uma nutrição por falta de alimentos, não só a obesidade no geral. A gente vai tentar valorizar a cultura brasileira com esses guias alimentares, então eu não vou fazer algo generalizado para todo mundo, e quando eu digo todo mundo, são todos os países, eu vou fazer uma recomendação somente para a população brasileira. Então foi esse o intuito do Guia Alimentar da População Brasileira. Orientar as políticas públicas de ação de educação alimentar e nutricional, então vocês vão ver que eles tanto influenciam a questão das boas práticas, da soberania alimentar, o direito humano à alimentação adequada, né? Então, os meus filhos das políticas públicas da nutrição vão ver que tem a questão do PNAE, que está muito relacionado ali. E também vai incentivar a sustentabilidade e a preservação ambiental através de escolhas alimentares conscientes. Então, ele vai focar muito na agricultura orgânica, ele vai focar muito nas mulheres chefes de casa, ele vai focar muito na agricultura familiar, e os meus alunos que já tiveram aula de penais sabem que 30% tem que ser oriundo da agricultura familiar. Enfim, o Guia Alimentar da População Brasileira é um dos instrumentos que a gente tem de mais rico de educação alimentar e nutricional hoje. Existem vários guias alimentares, então não existe somente o Guia Alimentar da População Brasileira, que é esse que está aqui no meio para vocês de azulzinho, não é somente ele. Existe o Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, a gente tem um outro que eu utilizo bastante em aula prática, que é sobre os alimentos regionais brasileiros, que este vai valorizar toda a cultura brasileira, então a diversidade alimentar, vai falar sobre o pequi, vai falar sobre a feijoada, vai falar sobre o barreado, vai falar
falar sobre o camarão. Então, diferentes regiões brasileiras, elas têm diferentes hábitos alimentares e culturais. E esse último guia, especificamente, ele vai valorizar bastante essa cultura. O primeiro guia, especificamente, ele vai falar bastante de aleitamento materno e alimentação complementar, e o do meio é esse que vai falar como adultos em geral e toda a população em geral. Mas aí vocês podem me perguntar, professora Débora, muito legal a proposta do Guia Alimentar da População Brasileira. Ele vai respeitar o nosso país, ele vai respeitar a nossa cultura, ele vai respeitar a nossa diversidade, ele vai incentivar a criação de políticas públicas, uma alimentação alimentar consciente, boas práticas de fabricação, ele vai incentivar uma maior sustentabilidade, ele vai incentivar a agricultura familiar. Mas isso é algo criado somente por nós? Não, a gente tem vários guias alimentares em outros países. Então, a gente tem guias alimentares na América Latina, a gente tem o guia alimentar do esporte nos Estados Unidos, a gente tem guias alimentares da Alemanha, da Europa, da Nova Zelândia, enfim, tem vários guias alimentares conforme o país. Então, caso vocês tenham curiosidade, eu vou colocar para vocês os guias alimentares dos outros países para vocês darem uma olhada. Obviamente, não vai estar escrito em português, mas a nível de curiosidade é interessante saber sim. Quais que são os princípios que vão nortear os guias alimentares no geral? Os guias alimentares, eles vão ter a alimentação não somente como algo que eu preciso ingerir, a ingestão de nutrientes para que eu me mantenha vivo. A alimentação e a nutrição, ela é muito maior do que isso. Então, a alimentação, ela vai ser baseada como uma prática social, cultural, sim, como uma política. Então, alimentar-se é um ato político. Comida de verdade com base na dieta, então eu elaborar a minha alimentação, vocês vão, a gente vai estudar profundamente o guia alimentar, e vocês vão perceber que é muito incentivado vocês realizarem o seu próprio alimento, então a alimentação feita em casa, a variedade e o equilíbrio de nutrientes, o prato colorido, o prato diversificado, rico em vegetais, ricos em frutas e hortaliças, tubérculos. Ele vai falar muito sobre sustentabilidade e é um assunto que está muito em alta nos últimos tempos, principalmente por causa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E ainda ele vai focar muito no direito humano à alimentação adequada, que vai ser a nossa próxima aula. Meus amores, ainda a gente tem como introdução de guias alimentares, pirâmide alimentar, então é imprescindível eu não falar sobre 10 passos para uma alimentação saudável. Isso é um material que foi criado pelo Ministério da Saúde, e esse material é algo muito fácil e muito simples, onde a gente consegue, em uma linguagem acessível, levar em ações de educação nutricional, levar nas escolas, levar em ações para adultos, para idosos, para crianças, onde ele incentiva uma alimentação adequada e saudável, sem se basear em porções, sem se basear em quantidades, mas como a gente faz uma alimentação adequada e saudável. Então, os 10 passos da alimentação saudável, ele é algo que ainda a gente utiliza muito na prática clínica, é algo que já foi criado há muito tempo, mas que ele vai ter o seu papel importante nas ações de educação alimentar e nutricional. Esse é um folderzinho que eu encontrei na internet do Ministério do Esporte, então tem materiais prontos onde vocês conseguem só imprimir, se vocês quiserem editar, né, trazer algo editável por cima disso e levar nas ações de educação nutricional, vocês podem, então é algo muito bem documentado, comprovado cientificamente, que vai promover boas escolhas alimentares sim. Então, quais são esses 10 passos para essa alimentação saudável? Preferir alimentos em natura ou minimamente processados, tentar evitar o uso de alimentos ultraprocessados, como salgadinho, fast foods e alimentos do gênero, usar óleos, gorduras, sal e açúcares em pequenas quantidades, sempre procurando um equilíbrio nutricional, e nem um minuto vai usar a palavra não utilizar, não usar, nunca usar, né? Então, assim, usar em pequenas quantidades, ter consciência nutricional, limitar os alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção, que também isso é um princípio lá da nutrição comportamental, que é o comer com atenção plena.
comer em ambientes apropriados, né, sentado, principalmente numa mesa, desenvolver habilidades culinárias, então trabalhar com esse âmbito de nutrição ou de alimentação, onde eu desenvolvo, eu crio, eu faço meu próprio alimento. Planejar um uso do tempo para alimentação, então você tem um horário para comer, você tem um horário para almoço, para janta e afins, né? Você tem uma rotina alimentar, escolher locais que servem refeições adequadas, e a gente tem muito hoje, muita facilidade a gente tem, e essa facilidade nos traz hoje, no século XXI, essas facilidades de encontrar uma alimentação adequada em qualquer lugar. Ser crítico com as alimentações vinculadas, né, com as informações vinculadas nesse produto, mas aí eu pergunto para vocês, quando eu generalizo os 10 passos para alimentação adequada e saudável, assim como eu generalizei a primeira pirâmide alimentar, a gente tem vários problemas. Quais são esses problemas, né? Por que a gente generaliza? Por que a gente não consegue, né? A nutrição ela é baseada em individualidade. E quais são as soluções que a pirâmide e o guia alimentar ele traz? E hoje eu trago para vocês como proposta, eu vou colocar nos exercícios de fixação, que vocês proponham os 10 passos para a alimentação saudável de vocês. O que vocês colocariam de 10 passos fáceis, rápidos e práticos pensando em vocês? Pensando na Fernanda, pensando na Maria, pensando na Bruna, na Bianca, pensando em vocês. Qual que é os 10 passos da alimentação saudável de vocês? E fica isso para vocês como atividade, né? Eu quero que vocês respondam lá na plataforma. Os 10 passos, eles são adequados, professor? Eles são adequados, mas o que seriam os 10 passos para a alimentação saudável de vocês? Quais que são os problemas da gente generalizar uma pirâmide alimentar, a gente generalizar uns 10 passos, né? Então eu quero que vocês criem algo individualizado para vocês. Na próxima aula, eu vou estar falando sobre o direito humano à alimentação adequada e a soberania alimentar. Nas próximas, a gente vai entrar mais a fundo nos objetivos, nos princípios do Guia Alimentar da População Brasileira. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico inteiramente à disposição via e-mail, via chat, até aqui no YouTube a gente pode estar conversando via plataforma A da Uniarp. Então é isso, meus amores, até a próxima aula. Um beijão.